Vamos lá. Se eu aprovo a contratação do Rames Rodrigues, eu aprovo... Aliás, eu tenho dúvidas sobre o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues, tecnicamente, é um bom jogador? É um bom jogador. Porém, o Rames Rodrigues, já há um bom tempo, ele não performa em alto nível. O Rames Rodrigues tem sido um jogador, é só você puxar aí no Transfer Market, que ele tem uma média nos últimos anos de 20 a 25 jogos disputados. E aqui eu posso dar exemplo de alguns jogadores que passaram no Vasco recentemente com uma grife muito grande que não entregavam tudo que já foram um dia. Eu posso falar do Guarim, eu posso falar do Maxi Lopes, jogadores talvez um pouco mais em final de carreira, um com problemas psicológicos e de peso e o outro com problemas de peso psicológicos também, né? Que ele tinha aqueles problemas familiares dele, a Wanda Nara, a questão de poder ver ou não os filhos, enfim. Então, assim, são exemplos um pouco diferentes, mas não deixam de ser jogadores muito renomados. O Rames é um cara que jogou a vida inteira na Europa. Eu acho que ele foi super valorizado pelo Mundial absurdo que ele fez em 2014, mas eu acho que o Rames, ao longo da sua carreira, ele nunca foi esse jogador aqui da primeira prateleira. Apesar dele ter sido comprado por uma grana alta pelo Real Madrid, pela Copa do Mundo que ele fez, ele começa até bem no Real, cai e vai pro Bayern. E no Bayern ele não performou. E aí começa, emprestado pro Everton, e aí a carreira dele foi descendo. Mundo árabe, Grécia. Então, assim, eu acho que é um jogador que tem um nome muito grande, mas que se você analisar friamente a carreira dele, ele não é um cara que arrebentou no Real Madrid, arrebentou no Bayern de Munique, aí ficou um pouco mais velho, foi pra Premier League num time médio que é o Everton, e foi bem pra caramba também lá, e foi depois ali pra Arábia pra fazer uma grana. Não é isso. Então, assim, é uma aposta, caso o Vasco decida de fato querer investir, e não temos nenhuma informação de que de fato o Vasco se interesse por esse jogador e queira de fato fazer uma proposta, mas é um jogador arriscado, um jogador que tem atuado pouco, que inclusive deixou de ser convocado na seleção da Colômbia, para vocês verem como o Rames teve um declínio técnico. E se você for parar para ver o noticiário colombiano e como os colombianos enxergam o Rames Rodrigues, os colombianos enxergam o Rames Rodrigues como um cara preguiçoso, como um cara que poderia ter dado a mais na carreira dele do que de fato ele acabou entregando. Mas acho sim ele um baita de um jogador, mas é um risco grande, porque é um cara que não vem aqui para ganhar menos de R$1 milhão. E dependendo desse contrato, talvez você vai pagar muito caro por um jogador, de repente ele vai te pedir um contrato de 2, 3 temporadas, e de repente ele vai vir aqui pro come e dorme. Então, assim, pra casar uma grana pesada no jogador, eu tenho que ter muita certeza que esse cara vai jogar. E só nome e só grife não resolve o problema também. Então, eu confesso que eu acho o Rames um baita de um nome, midiaticamente falando, mas eu não tenho essa convicção de verdade, que ele vai, se ele chegar aqui, ele vai arrebentar. Vou dar um exemplo de um cara que esse sim é top mundial, aqui, Marcelo no Real Madrid. Mas o Marcelo tem jogado pouco. Já viram como o Marcelo joga um jogo, fica 4, 5 fora, joga um jogo e meio, fica fora de novo. A torcida do Fluminense tá começando a reclamar. Pô, legal, o Marcelo joga muito, arrebentou o Flamengo na final do Carioca. Os jogos que ele atua bem, mas vai ser isso aí mesmo? O Marcelo joga um jogo, fica fora 5, joga no Maracanã, quase não joga fora do Maracanã, jogos fora ele não vai. Então, assim, esse questionamento sobre o Marcelo já tem acontecido no Fluminense, entendeu? Então, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que pensar, né? O nome é bom, é importante, mas eu acho que a gente tem que pensar. Vou ser bem sincero, não tem nenhuma condição de trazer o Claudinho, ele tá bem no clube dele e ganha uma puta da grana. Mas, levando pro campo das hipóteses, se você chega assim, Diego, escolha a sua. Você pode contratar o Claudinho e o Rames. Quem você prefere? Eu tenho condição de trazer um ou outro. Só pode um. Eu, Diego, contrataria o Claudinho. É mais novo. É um cara que tem performado em alto nível recentemente e com sangue nos olhos. Esse cara eu acho que seria uma aposta muito mais
certeira do que um Rames Rodrigues. O Rames, do ponto de vista midiático, não tem comparação. É um cara de uma outra prateleira. Mas entendeu o meu ponto de vista? É um questionamento que eu faço.